Gente, ontem eu estive aqui com vocês para falar sobre o meu campo de estágio na Santa Casa de Barbacena. E hoje eu vim contar para vocês um caso clínico que aconteceu. E nesse caso clínico, a gente teve uma surpresa muito grande e resultados muito satisfatórios. Porque o paciente que eu vou falar dele, ele estava num estado muito crítico, ele chegou pra gente muito grave. E com toda a equipe multidisciplinar, a gente conseguiu reverter o caso e a gente conseguiu com que ele saísse do CTI bem estabilizado e fosse para casa, que é em outro município. Gente, ele é um paciente jovem adulto de 18 anos e ele veio de outro município, da cidade de Congonhas. E ele chegou pra gente, ele com uma patologia de base, ele já tinha uma patologia de base, que é a paralisia cerebral quadriplégica. E a paralisia cerebral quadriplégica, geralmente ela é causada no período pré-natal ou pós-natal, após o nascimento, né? Falta de oxigenação no cérebro, que é a hipóxia cerebral. Ele já chegou com o diagnóstico de sepse pulmonar, mais pneumonia aspirativa. Ele chegou entubado em ventilação mecânica invasiva, traqueal e com a dieta suspensa. E a gente sabe que a paralisia cerebral, ela é uma patologia que ela compromete tanto a estrutura física quanto o sistema nervoso central, apesar dela ser uma doença não progressiva. E em conversa com a mãe, ela relatou que ele fazia tratamento multidisciplinar na cidade de origem. Mas como a patologia dele é a paralisia cerebral e ele é hipotônico, durante a alimentação ele estava tendo muitos engasgos. E nesses engasgos, ele broncoaspirou a alimentação, o que posteriormente gerou vários quadros de febre com convulsão. Então, a mãe procurou o hospital, referência da cidade, e devido ao nível de rebaixamento de consciência dele, eles entubaram e acharam melhor transferir para Barbacena, que é onde teria o atendimento adequado para aquele momento, para a situação que ele se encontrava, que era um caso muito crítico. Ele deu entrada ao hospital de Barbacena e a equipe multidisciplinar foi discutir o caso dele, porque eles estavam tentando fazer extubação, o desmame da ventilação mecânica, só que ele não estava respondendo bem ao caso. Então, sendo discutido em equipe, qual seria a melhor conduta para realizar a extubação, porque ele não estava respondendo bem aos protocolos. Após a discussão em equipe e uma avaliação, eles chegaram à conclusão que o melhor seria fazer uma traqueostomia, porque o paciente era um paciente hipotônico, ele já tinha uma escoliose significativa à direita, o que não contribuía muito para um bom padrão respiratório, que ele também tinha a hipotonia, que causa uma fraqueza muscular. Então, chegaram à conclusão que a melhor conduta seria a traqueostomia. Posteriormente, após a estabilização do quadro clínico, seria realizado a gastrostomia, porque devido à hipotonia dos músculos da face, da traqueia, ele não conseguiria continuar se alimentando via oral e poderia acontecer de novo um outro episódio de pneumonia aspirativa. Só que isso tudo foi assim um pouco difícil para a gente repassar para a família, porque a família não tinha boa aceitação com relação a isso e teria que ser uma nova rotina para a família e para o paciente. Então, a gente teve que ter uma conversa com a família, junto com a psicóloga, e convencer a eles que aquela seria a melhor conduta para o nosso paciente. Durante o período em que o paciente ficou com a gente, hospitalizado lá no CTI, foi possível aplicar e vivenciar técnicas de fisioterapia respiratória e motora. Antes de iniciar os atendimentos com o nosso paciente, eu já estava paramentada com os materiais de IPI e era realizada monitorização dos dados vitais, a ausculta pulmonar e a separação do material que seria usado naquele dia. De acordo com a demanda do dia, eram realizadas técnicas de reexpansão pulmonar, técnicas de higiene brônquica e estimulação motora e posicionamento no leito.
Esse paciente era um paciente que ele tinha uma demanda de várias aspirações durante o dia, porque ele era um paciente muito secretivo. E na primeira tentativa do desmame da ventilação mecânica, não foi bem sucedida. Apesar da equipe ter seguido todos os protocolos e ter realizado todas as avaliações, o paciente não suportou. Então, em menos de 24 horas, o nosso paciente começou a apresentar um esforço respiratório, com uso de musculatura acessória, laringoespasmo e broncoespasmo. Sendo então a conduta da equipe de plantão e o fisioterapeuta optaram para que ele voltasse para a intubação. Um período de monitorização e de tratamento, a equipe junto à família decidiram que o melhor procedimento seria a traqueostomia. Então, foi realizada a traqueostomia com a autorização da família. A realização do quadro e a avaliação da equipe, seguindo os protocolos, foi iniciado novamente o processo de desmame da ventilação mecânica, evoluindo com sucesso, e o paciente conseguiu evoluir para ar ambiente. O próximo passo da equipe seria realizar a gastrostomia, a fim de prevenir a pneumonia aspirativa e evitar que a gente perdesse todo o trabalho que a gente conseguiu até aqui. Na melhora do quadro clínico, nossos objetivos foram alcançados. O paciente teve alta para a clínica médica, onde ele ficou hospitalizado por alguns dias. A família recebeu as orientações e capacitação de como cuidar, higienizar a traqueostomia, realizar as aspirações, como alimentar o seu ente querido através da sonda, e ele conseguiu ter alta e voltar para sua cidade de origem, a sua rotina da sua casa. Foi um quadro clínico que me chamou muita atenção e que eu pude ver desde a parte mais crítica até a evolução do paciente à alta hospitalar. Então, eu pude ver a importância que a fisioterapia tem dentro de uma UTI e como a gente é respeitado naquele lugar, como a gente tem voz ativa, a gente consegue realizar o nosso trabalho em equipe.